História, Minas Gerais. A lenda em Ouro Preto. E acredite, quando a noite de uma sexta-feira 13 cair sobre Ouro Preto, o verdadeiro terror se revelará. Nossa história começa com um grupo de amigos, jovens universitários com a efervescência da juventude e a curiosidade inerente à idade, mas também com a imprudência que muitas vezes os acompanha. Eram eles, Mariana, uma estudante de História da Arte, com um brilho nos olhos que revelava uma paixão incondicional por tudo o que era antigo e misterioso. Lucas, o cético do grupo, um aspirante a jornalista investigativo, sempre em busca da verdade lógica, por mais que ela se esquivasse. Sofia, a alma artística, estudante de arquitetura, cujas mãos transformavam esboços em obras de arte e cujo olhar capturava a beleza oculta em cada detalhe das construções barrocas. E Pedro, o aventureiro nato, estudante de geologia, sempre disposto a explorar grutas e trilhas, para quem cada pedra contava uma história e cada mata escondia um segredo. Eles haviam chegado a Ouro Preto semanas antes do fatídico dia, atraídos pela fama da universidade, pelo charme colonial da cidade e talvez inconscientemente pelos sussurros de suas lendas. Moravam em uma república antiga, um casarão de 3 andares na rua direita, com paredes grossas de pedra que pareciam reter o frio das noites mineiras e um cheiro persistente de mofo e história. Portas rangiam com o menor sopro de vento e o assoalho de madeira parecia gemer sob os passos, criando uma trilha sonora natural para os segredos que aquele lugar guardava. O quintal, negligenciado e invadido pela vegetação, abrigava um poço antigo, coberto por uma tampa enferrujada, que, segundo os vizinhos mais velhos, estava lá desde os tempos coloniais e era a porta de entrada para uma série de desgraças. Mas, como sempre acontece, a curiosidade de jovens corajosos, ou talvez imprudentes, é um ímã para o desconhecido. A fama da Sexta-feira 13 em Ouro Preto não era um mero boato, era uma tradição, um temor sussurrado, um arrepio que percorria a espinha dos moradores mais antigos. Diziam que a cada Sexta-feira 13, uma entidade antiga, conhecida apenas como a Guardiã do Tempo, despertava, buscando almas perdidas para preencher o vazio de sua existência amaldiçoada. Ela não era uma criatura de carne e osso, mas uma sombra, uma melodia dissonante, um frio que penetrava os ossos e a alma. A guardiã não agia com violência explícita, mas com um terror psicológico tão profundo que levava suas vítimas à beira da loucura, até que a própria mente se tornasse a sua pior inimiga. Mariana, fascinada por folclore e lendas locais, era a mais entusiasmada em desvendar os mistérios da Sexta-feira 13. Lucas, por outro lado, tentava desmistificar cada relato, buscando explicações lógicas para o que parecia ilógico. Sofia, com sua sensibilidade aguçada, sentia uma energia estranha no ar, uma premonição que a deixava inquieta. E Pedro, sempre em busca de uma boa aventura, via na lenda uma oportunidade de explorar os cantos mais obscuros da cidade, ignorando os avisos silenciosos que a própria atmosfera parecia emitir. A Sexta-feira 13 daquele ano cairia em um período de lua nova, o que para os supersticiosos era um presságio ainda mais sombrio. A cidade se preparava, não com festividades, mas com um silêncio pesado. Comerciantes fechavam suas lojas mais cedo, ruas ficavam desertas antes do anoitecer, e as igrejas, antes movimentadas, se tornavam refúgios silenciosos para aqueles que buscavam proteção divina contra o inexplicável. No dia anterior à fatídica data, uma quinta-feira com um céu de chumbo, uma chuva torrencial caiu sobre Ouro Preto, transformando as ruas de paralelepípedos em rios turbulentos. Raios rasgavam o céu e trovões ecoavam pelas montanhas como um aviso, um prelúdio para o que estava por vir.
O casarão onde os amigos moravam parecia vibrar com a força da tempestade, e o vento uivava pelas frestas das janelas, imitando lamentos distantes. Mariana, debruçada sobre livros empoeirados na biblioteca da universidade, encontrou um manuscrito antigo, escrito em uma caligrafia elegante, mas quase ilegível, que falava sobre a guardiã do tempo. Era um diário de um viajante do século XVIII que havia se aventurado em Ouro Preto e testemunhado eventos inexplicáveis em uma sexta-feira 13. O diário descrevia uma criatura etérea que se manifestava através de sons distorcidos, vultos sombrios e uma sensação avassaladora de desespero. A guardiã não buscava a morte, mas a sanidade de suas vítimas, alimentando-se do medo e da loucura. A última entrada do diário terminava com uma frase enigmática. Ela se nutre da memória e distorce a realidade. Para escapar, a verdade deve ser revelada, mas a verdade é a sua armadilha. Mariana mostrou o diário aos amigos, que apesar do ceticismo de Lucas, ficaram intrigados. Sofia desenhou em seu caderno o que parecia ser um mapa, com pontos marcados ao redor da cidade, indicando locais de supostas manifestações da guardiã. Pedro, com sua paixão por mapas e explorações, reconheceu alguns dos pontos: a Capela do Senhor do Bonfim, abandonada há décadas, o beco da Rua das Flores, famoso por suas histórias de assombrações, e, para a surpresa de todos, o Poço, no quintal da República. Isso é loucura, Mariana, Lucas argumentou, fechando o diário com um baque seco. É apenas uma superstição, histórias para assustar turistas. Não podemos nos deixar levar por isso. Mariana sorriu com um brilho desafiador nos olhos. E se não for? E se houver algo mais? Não é exatamente isso que um jornalista investigativo faria, Lucas? Investigar o inexplicável? A provocação atingiu em cheio o orgulho de Lucas. Ele hesitou, mas a curiosidade, mais forte do que seu ceticismo, o venceu. Tudo bem, ele disse, mas só para provar que tudo isso não passa de bobagem. Sofia, com sua intuição aguçada, sentiu um arrepio. Não sei, pessoal, sinto que estamos mexendo com algo perigoso. As lendas existem por uma razão. Pedro, por outro lado, estava eufórico. É a nossa chance de viver uma aventura de verdade. Vamos explorar esses lugares, documentar tudo e provar que somos mais corajosos do que os contos de velhas. E assim, a decisão estava tomada. Naquela sexta-feira 13, eles iriam desafiar a guardiã do tempo, o despertar da maldição. Sexta-feira 13 amanheceu com um céu cinzento e um silêncio opressor. O ar estava pesado, carregado de uma energia estranha, quase elétrica. As ruas, geralmente movimentadas pela manhã, estavam quase desertas. O som dos sinos das igrejas parecia mais fúnebre do que o habitual, e o canto dos pássaros era inexistente. Mariana, Lucas, Sofia e Pedro se reuniram na sala da República. Havia uma mistura de excitação e apreensão em seus rostos. Eles haviam planejado uma rota, começando pela Capela do Senhor do Bonfim, um lugar conhecido por histórias de aparições. Lucas, com sua câmera em mãos, estava determinado a registrar cada detalhe, buscando a prova de que tudo era uma farsa. À medida que se aproximavam da capela, a temperatura caiu drasticamente. O ar ficou gelado e a respiração de cada um se condensava em pequenas nuvens brancas. A capela, com sua fachada desbotada e janelas quebradas, parecia um portal para outra dimensão. A porta de madeira, rangendo em seus gonzos enferrujados, convidava-os para o interior escuro. Ao entrarem, um cheiro forte de mofo e terra molhada invadiu suas narinas. A luz que filtrava pelas aberturas do teto formava feixes fantasmagóricos que dançavam na poeira suspensa. Esculturas de santos, com faces desgastadas pelo tempo, pareciam observá-los com olhos vazios. Pedro, com sua lanterna, iluminou os cantos da capela.
De repente, um barulho. Um sussurro quase inaudível vindo do altar. Parecia o nome de Mariana, pronunciado por uma voz feminina, rouca e distorcida. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lucas levantou a câmera, gravando o ambiente. "Estão ouvindo isso?" Mariana sussurrou, a voz embargada pelo medo. Lucas balançou a cabeça. "Deve ser o vento, Mariana. Não há nada aqui." Mas Sofia, com seus olhos artísticos, percebeu algo. Na parede atrás do altar, uma mancha escura, quase imperceptível, parecia se mover, ganhando forma. Era como uma sombra, mas com uma densidade que parecia absorver a luz. "Olhem!" Sofia exclamou, apontando para a parede. No momento em que todos olharam, a sombra se dissolveu no ar, deixando apenas o cheiro de ozônio e um frio ainda mais intenso. Lucas revisou a gravação, mas não havia nada de estranho no vídeo. Apenas a voz de Mariana e o som do vento. Desapontados, mas ainda intrigados, eles seguiram para o próximo local do mapa de Sofia, o beco da Rua das Flores. O beco era estreito e mal iluminado, espremido entre casarões coloniais que pareciam se inclinar um sobre o outro. A fama do beco era conhecida. Dizia-se que pessoas que se aventuravam por lá à noite eram assombradas por vultos e vozes que as levavam à loucura. À medida que adentravam o beco, a sensação de isolamento se intensificava. O barulho da cidade parecia se afastar, substituído por um silêncio sepulcral. O chão, úmido e escorregadio, refletia a pouca luz dos lampiões distantes. De repente, uma melodia começou a tocar. Não era uma melodia agradável, mas uma sequência de notas dissonantes, como se alguém estivesse arranhando um violino enferrujado. A melodia parecia vir de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando pelas paredes do beco. O que é isso?" Pedro perguntou, a voz tensa. Ele, o aventureiro, sentia o medo pela primeira vez. Lucas ligou a câmera, tentando capturar o som, mas na gravação a melodia era fraca, quase inaudível, como um fantasma sonoro que se recusava a ser registrado. Sofia, com os olhos arregalados, apontou para o final do beco. "Ali, tem alguém lá!" Uma figura alta e esguia, com um capuz que cobria o rosto, estava parada no final do beco, observando-os. A figura não se movia, apenas os observava, com uma quietude perturbadora. A melodia dissonante se intensificou, preenchendo o ar com uma sensação de desespero. Pedro, reunindo coragem, deu um passo à frente. "Quem está aí? O que você quer?" A figura permaneceu imóvel. Mas então a melodia cessou abruptamente e uma voz, a mesma voz rouca e distorcida da capela, sussurrou: "O tempo se esgota." Um vento gélido soprou pelo beco, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e flores murchas. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando para trás apenas o eco de sua voz e a melodia dissonante ressoando nas mentes dos amigos. Eles saíram do beco ofegantes, com o coração batendo descompassadamente. Lucas, perplexo, revisava as gravações, mas a figura não havia sido registrada. A câmera capturava apenas o vazio, o que tornava a experiência ainda mais aterrorizante. "Eu vi, pessoal, eu juro que vi!" E Sofia exclamava, as mãos tremendo. Mariana, com o diário em mãos, releu a última frase. Ela se nutre da memória e distorce a realidade. Para escapar, a verdade deve ser revelada, mas a verdade é a sua armadilha. Ela não quer ser vista, não quer ser registrada, Mariana murmurou. Ela distorce a realidade para nos confundir, para nos levar à loucura. A última parada da noite era o poço no quintal da República. O poço, coberto por uma tampa enferrujada, sempre foi motivo de histórias entre os vizinhos. Diziam que era um lugar de sacrifícios antigos, um portal para o mundo dos mortos.
Ao se aproximarem do poço, a noite já havia caído e a lua nova não oferecia nenhuma iluminação. Apenas a luz fraca de uma lanterna de Pedro iluminava o caminho. O quintal, invadido pela vegetação, parecia um labirinto de sombras. O cheiro de terra molhada e mofo se intensificava à medida que se aproximavam do poço. A tampa enferrujada parecia pulsar com uma energia estranha. Pedro tentou abri-la, mas ela estava emperrada. Lucas, usando a força, conseguiu desencaixar a tampa, revelando um buraco negro sem fim que parecia engolir a luz da lanterna. Um fedor nauseabundo subiu do poço, um cheiro de decomposição e algo mais, algo indescritível que causava náuseas. Sons estranhos começaram a vir do interior do poço. Sussurros, lamentos, risadas distorcidas, como se uma legião de vozes estivesse presa lá dentro, clamando por liberdade. Sofia, com sua sensibilidade aguçada, sentiu uma presença forte, uma entidade que parecia querer sair do poço. "Não! Fechem isso!" ela gritou, a voz tomada pelo pânico. "Não podemos deixá-la sair!" Mas era tarde demais. Uma névoa escura começou a subir do poço, ganhando forma. Era a sombra que haviam visto na capela, a figura do beco. A guardiã do tempo estava se materializando diante deles. A melodia dissonante que haviam ouvido no beco ecoava em seus ouvidos, cada vez mais alta, cada vez mais distorcida, como uma canção de ninar infernal. Mariana, em um ato de desespero, lembrou-se da última frase do diário: "Para escapar, a verdade deve ser revelada, mas a verdade é a sua armadilha." O que é a verdade? E Mariana sussurrou, sentindo a névoa escura envolvê-los. Lucas, em pânico, tentou ligar a câmera novamente, mas o aparelho estava morto. As pilhas haviam se esgotado, ou algo mais, algo inexplicável as havia drenado. O medo paralisava Pedro, que sentia um frio cortante penetrar em seus ossos. Sofia, com os olhos arregalados, via a névoa se aproximar, e dentro dela, a figura da guardiã, com olhos brilhantes e famintos. A dança da loucura. Névoa escura que emergiu do poço envolveu os 4 amigos, mergulhando-os em um cenário de pesadelo. Não era apenas uma névoa. Era uma distorção da realidade, um véu que separava o mundo tangível do reino da guardiã. O cheiro de decomposição se intensificou, misturando-se a um aroma adocicado e nauseabundo como de flores mortas e sangue seco. A melodia dissonante vibrava em seus ouvidos, transformando-se em um coro de vozes, sussurrando medos esquecidos, culpas reprimidas e verdades dolorosas. Mariana sentiu sua mente ser invadida por memórias distorcidas. Ela se via em situações passadas, mas com detalhes alterados, com pessoas que não estavam lá, com palavras que não haviam sido ditas. A guardiã se alimentava da memória, e agora ela estava reescrevendo a dela, plantando sementes de dúvida e desespero. Mariana viu-se sozinha em um universo onde a verdade era fluida e a realidade uma construção frágil. Lucas, o cético, foi o mais afetado pela distorção. Sua mente racional, que sempre buscava a lógica, foi bombardeada com imagens de seus fracassos, seus medos mais profundos. Ele se viu em um beco escuro, sozinho, com uma multidão de olhos julgadores o observando. As vozes da guardiã zombavam de sua necessidade de provas, ridicularizando sua fé na ciência. Lucas tentava gritar, mas nenhum som saía de sua garganta. Ele se via preso em um ciclo infinito de humilhação e desespero, onde a realidade se tornava um espelho distorcido de suas inseguranças. Sofia, com sua sensibilidade artística, foi confrontada com visões perturbadoras. As cores vibrantes do mundo se tornaram cinzas e sem vida. As formas se distorciam. Os prédios de Ouro Preto se contorciam em ângulos impossíveis. As esculturas de Aleijadinho ganhavam expressões de
dor e agonia. Ela se via pintando quadros de escuridão, onde a beleza era substituída por um horror indescritível. A guardiã distorcia sua percepção da arte, transformando sua paixão em uma fonte de tormento visual. Pedro, o aventureiro, viu-se em um cenário de isolamento completo. As montanhas que ele tanto amava se transformaram em paredes intransponíveis, as grutas em túmulos claustrofóbicos. Ele estava sozinho, abandonado, em um mundo onde a luz do sol nunca alcançava e o ar era pesado com o cheiro da morte. A guardiã explorava seu medo de estar sozinho, de ser esquecido, transformando sua sede por aventura em uma condenação ao isolamento eterno. A voz da guardiã, antes um sussurro, agora ecoava em suas mentes, um coro de agonia e loucura. A verdade é uma ilusão. A memória é um espelho quebrado. Vocês estão presos em minha teia para sempre. Mariana, em meio ao turbilhão de memórias distorcidas, agarrou-se à última frase do diário. Para escapar, a verdade deve ser revelada. Mas a verdade é a sua armadilha. A verdade, ela murmurou, sentindo a névoa sufocá-la. Qual verdade? De repente, uma memória clara e nítida, rompeu a distorção. Ela se lembrou de uma conversa com sua avó, uma velha contadora de histórias de um vilarejo próximo a Ouro Preto. Sua avó havia contado uma versão da lenda da guardiã, mas com um detalhe crucial. A guardiã não era um espírito maléfico por natureza. Ela era uma mulher, uma tecelã de sonhos e memórias, que havia sido amaldiçoada séculos atrás, traída por um amante em uma sexta-feira 13. Sua alma havia sido aprisionada no poço, e ela se alimentava das memórias e da sanidade das pessoas, para tentar reconstruir sua própria história, uma história que havia sido apagada pela traição. A maldição não era a guardiã em si, mas a dor e o vazio que ela sentia. A única forma de libertá-la era revelar a verdade de sua própria história, a história da traição que a levou à sua condição atual. A guardiã se escondia da própria verdade, e era essa verdade que aprendia. Mariana, com um esforço sobre-humano, gritou em meio à névoa, sua voz embargada pelo pânico, mas com uma força que vinha de um lugar profundo de seu ser. A verdade, a sua história. Você foi traída. Em uma sexta-feira 13, você foi traída por um homem que amava. Seu nome era Isabel, Isabel de Ouro Preto. Ao ouvir seu nome e a verdade de sua maldição, a névoa começou a recuar, como se fosse expulsa por uma luz invisível. A melodia dissonante se transformou em um gemido de dor e, em seguida, em um lamento de tristeza. A distorção da realidade começou a se desfazer. Lucas sentiu a lógica retornar à sua mente como um bálsamo em sua alma atormentada. As vozes zombeteiras se calaram e a imagem de si mesmo humilhado desapareceu. Ele sentiu a terra sob seus pés novamente, a realidade se solidificando. Sofia viu as cores retornarem ao mundo, as formas se endireitarem. As esculturas de Aleijadinho voltaram a ter suas expressões serenas e suas mãos artísticas se acalmaram. A beleza, antes distorcida, ressurgiu em sua forma original. Pedro sentiu as paredes da claustrofobia se desmancharem. As montanhas e grutas voltaram a ser um convite à aventura, e o isolamento foi substituído pela presença reconfortante de seus amigos. O medo se esvaiu, substituído por um sentimento de alívio. A névoa escura se contraiu, voltando para o interior do poço, como uma entidade ferida que busca refúgio. O cheiro de decomposição diminuiu e a melodia dissonante cessou completamente. A tampa enferrujada do poço se fechou com um estrondo seco, como se algo tivesse sido selado para sempre. Os 4 amigos caíram de joelhos, ofegantes, seus corpos tremendo, suas mentes exaustas. O suor escorria por seus rostos e seus corações batiam descompassadamente.
Eles haviam enfrentado o inexplicável, o terror que se alimentava de suas próprias mentes, e haviam sobrevivido. Mariana, exausta, mas com um brilho de triunfo nos olhos, olhou para o poço. A verdade libertou-a, ela sussurrou, e nos libertou também. Lucas, ainda abalado, mas com uma nova perspectiva sobre o inexplicável, olhou para Mariana com um respeito recém-adquirido. Eu ainda não entendo tudo, Mariana, mas obrigada. Sofia, com as mãos no coração, sentia a energia do lugar mudar, de opressora para serena. Nunca mais duvidarei das lendas, ela disse com a voz embargada. Pedro, o aventureiro que havia experimentado o medo de verdade, sentiu-se renascido. A aventura, que antes era uma busca por emoção, agora tinha um novo significado, a busca pela verdade, por mais sombria que ela fosse. Eles se levantaram cambaleando, apoiando-se uns nos outros. A lua nova, antes um prenúncio de escuridão, agora parecia um símbolo de recomeço. A sexta-feira 13 havia passado, deixando para trás não apenas o medo, mas uma profunda compreensão da fragilidade da mente humana e do poder da verdade, as marcas da sexta-feira. 13, a manhã seguinte à sexta-feira 13, trouxe um sol brilhante, um céu azul límpido e um ar leve, como se a cidade tivesse sido purificada de alguma maldição. Os sons da vida retornaram às ruas, de Ouro Preto, e o cheiro de pão fresco e café coado preenchia o ar, afastando as memórias nauseabundas da noite anterior. No casarão da rua direita, os 4 amigos se reuniram na cozinha, em silêncio. Havia marcas da noite anterior em seus rostos, olheiras profundas, palidez e um certo tremor nas mãos. Mas por trás da exaustão, havia um brilho nos olhos, um conhecimento compartilhado, uma experiência que os unia de uma forma que nada mais poderia. Lucas, que sempre se agarrava à lógica, agora olhava para o mundo com uma nova perspectiva. Sua câmera, que havia falhado na noite anterior, agora funcionava perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Ele ainda não tinha provas visuais do que havia acontecido, mas a experiência havia deixado uma marca indelével em sua mente. Ele havia visto o inexplicável, e isso para ele era uma prova mais forte do que qualquer imagem. Sofia, com sua sensibilidade artística, sentia-se mais conectada ao mundo, mais consciente das energias sutis que o permeavam. Ela começou a desenhar, não mais as formas distorcidas que a guardiã havia plantado em sua mente, mas imagens de luz e sombra, de mistério e redenção. Sua arte havia se aprofundado, ganhando uma nova dimensão de complexidade e emoção. Pedro, o aventureiro, havia encontrado a maior aventura de todas, a da mente humana. Ele ainda amava explorar grutas e trilhas, mas agora ele buscava não apenas a emoção do desconhecido, mas a compreensão dos segredos que a natureza e a história guardavam. Ele se tornou mais introspectivo, mais consciente da fragilidade, da vida e do poder do medo. E Mariana, a historiadora, sentia-se mais próxima da história de Ouro Preto do que nunca. A lenda da guardiã não era mais apenas um conto. Era uma experiência viva, uma parte da tapeçaria da cidade. Ela continuou, pesquisando, não apenas em livros, mas nas conversas com os moradores mais antigos, buscando as verdades escondidas por trás das lendas. Ela sabia que a história era viva, respirava nas ruas de pedra e sussurrava nos ventos que sopravam pelas montanhas. Eles decidiram não contar a ninguém sobre o que haviam vivido. Como Lucas havia percebido, não haveria provas, e a história seria vista como uma loucura. Mas para eles, a verdade era palpável, real, e essa verdade os havia transformado. A República na rua direita, antes um lugar de estudo e descontração, agora tinha um ar diferente. O poço no quintal permanecia selado, mas a energia que emanava dele
havia mudado. Não era mais um lugar de temor, mas de um mistério resolvido, de uma alma em paz. A lenda da Guardiã do Tempo continuaria a ser contada em Ouro Preto, mas talvez, em algum lugar, uma nova versão começaria a surgir. Uma versão que falava não apenas de medo, mas de libertação, de redenção. Uma versão que falava de 4 jovens que, em uma sexta-feira 13, ousaram desafiar o inexplicável e encontraram a verdade em suas próprias mentes. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. A vida universitária continuava, mas com uma nova profundidade para os 4 amigos. Eles se tornaram mais próximos, unidos por um laço invisível de terror compartilhado e de triunfo sobre ele. Um dia, enquanto Mariana pesquisava em um antiquário em Ouro Preto, ela encontrou um pequeno relicário de prata, escurecido pelo tempo. Dentro dele havia uma miniatura de pergaminho com uma caligrafia elegante, mas desbotada. Era uma mensagem, um agradecimento assinado com as iniciais IOP, Isabel de Ouro Preto. A mensagem dizia: "A verdade liberta. Obrigada por me libertar." Mariana sentiu um arrepio. A guardiã havia se comunicado com ela, confirmando a verdade de sua libertação. O relicário, ela percebeu, era um presente, um símbolo de gratidão, um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de curar e libertar. Ela guardou o relicário em seu pescoço como um talismã, um lembrete da noite. Da sexta-feira 13, Lucas, por sua vez, começou a escrever artigos para o jornal da universidade, mas não sobre a guardiã. Ele escrevia sobre as lendas de Minas Gerais, sobre o folclore e as histórias que permeavam as cidades históricas, mas com uma sensibilidade e uma profundidade que ele não possuía antes. Ele havia aprendido que algumas verdades não podem ser provadas pela lógica, mas são sentidas no coração e na alma. Sofia continuou a criar suas obras de arte, mas agora seus desenhos e pinturas tinham uma profundidade que ia além da forma e da cor. Ela explorava temas de mistério, de alma e de redenção, usando a arte como uma forma de expressar o inexplicável. Suas obras se tornaram mais introspectivas, mais emotivas, e começaram a atrair a atenção de galerias locais. Pedro, com sua paixão por explorações, começou a se aventurar em grutas e cavernas que antes ele temeria. Ele levava consigo uma bússola e uma lanterna, mas também uma nova reverência pela natureza e pelos mistérios que ela guardava. Ele se tornou um guia para outros estudantes, compartilhando não apenas o conhecimento geológico, mas também as histórias e lendas que ele havia descoberto. A sexta-feira 13 do ano seguinte chegou, mas para os 4 amigos não era mais um dia de medo, mas de reflexão. A cidade de Ouro Preto, por sua vez, parecia mais leve, como se uma sombra antiga tivesse sido removida. As lendas continuavam a ser contadas, mas o medo que as acompanhava havia diminuído, substituído por uma curiosidade mais saudável. Eles se reuniram no quintal da República, perto do Poço Selado. A lua nova brilhava no céu, mas desta vez não era um símbolo de escuridão, mas de um novo começo. O silêncio da noite era preenchido pelo som dos grilos e o murmúrio do vento nas árvores. Não havia sussurros distorcidos, nem melodia dissonante, apenas a paz. Mariana pegou o relicário em seu pescoço e um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Ela havia ajudado a libertar uma alma, e essa experiência havia libertado a dela também. Lucas, que antes duvidava de tudo, agora acreditava em algo mais profundo do que a ciência podia explicar. Ele havia encontrado uma nova forma de jornalismo, uma que explorava não apenas os fatos, mas as verdades escondidas no coração das pessoas e das lendas. Sofia, a artista,
havia encontrado uma nova inspiração em sua arte, uma inspiração que vinha do inexplicável, do que estava além da compreensão humana. Pedro, o aventureiro, havia encontrado a maior aventura de todas, a da mente, a do espírito, a do que está além do que os olhos podem ver. E assim, a história da Sexta-feira 13 em Ouro Preto se tornou não apenas uma lenda de terror, mas uma história de superação, de descoberta e de redenção. Uma história que provava que a verdade, por mais dolorosa que seja, tem o poder de libertar, e que a mente humana, por mais frágil que pareça, tem a capacidade de enfrentar o desconhecido e emergir mais forte. E aí, desbravadores do inexplicável, sentiram o arrepio, mergulharam fundo nos rastros do medo? Espero que essa história tenha feito você questionar a realidade e sentir o verdadeiro significado de uma Sexta-feira 13 em Minas Gerais. Se você chegou até aqui, é porque o medo te chamou e você atendeu. Se você gostou dessa jornada assustadora, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias que vão te tirar o fôlego. Seu apoio é o combustível para continuarmos desvendando os mistérios mais sombrios. E não vá embora ainda. O medo não tira férias no Rastros do Medo. Para continuar essa imersão no terror, tem mais um vídeo incrível esperando por você. Ele está aparecendo na tela agora mesmo. Clica lá, até a próxima e lembrem-se, os rastros do medo estão por toda parte. Basta olhar com atenção.